igual, Jesus Cristo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Precisamos escolher Jesus ou Barrabás. Essa frase é marcante para todos nós. Caminhos e vidas foram completamente transformados pelo que aconteceu depois dela. O caminho que nos leva a Deus começou a criar chão. Não diga, lavo as minhas mãos. Essa não é uma opção. O caminho de salvação é individual, cabe a mim, cabe a você. Jesus está aqui. Precisamos escolher. Está consumado. Do martírio de Jesus, essas foram as palavras finais. Jesus escolheu ser o caminho para Barrabás, para Pilatos, para mim, para você. Precisamos esse caminho percorrer. É preciso decidir, é preciso escolher. Jesus Cristo, não há outro como tu, nunca houve e não haverá igual. Jesus Cristo, não há outro como tu, não há outro como tu. Um homem de dores, experimentado em sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. A sua aparência não nos atraía, foi desprezado por nós. Ele levou sobre si os pecados que eram meus, ele pagou por mim. Ele levou sobre si os pecados que eram meus, ele pagou por mim. Nada, tal cordeiro foi levado para o matadouro e como ímpio sepultado, o Filho de Deus morreu por mim. Mas não disse nada, tal cordeiro foi levado para o matadouro, com os ímpios sepultado, o Filho de Deus morreu por mim.
Por mim. atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
pelo preço que foi pago, a própria vida entregou por mim. Solidão, vergonha e dor, tudo isso suportou pra me salvar e me curar, pra sempre hei de te louvar. Lá na cruz derramou seu sangue puro. Lá na cruz, em meu lugar tomou as dores pra me livrar do mal. Se humilhou por seu imenso amor. Lá na cruz demonstrou perdão e graça. Lá na cruz derrotou o inimigo. És o meu Salvador, me resgatou das trevas para a luz. Lá na cruz, lá na cruz, quero estar em tua presença, expressar a minha eterna gratidão pelo preço que foi pago, a própria vida entregou por mim. Solidão, vergonha e dor, tudo isso suportou pra me salvar e me curar, pra sempre hei de te louvar. Lá na cruz derramou seu sangue puro. Lá na cruz, em meu lugar tomou as dores pra me livrar do mal. Se humilhou por seu imenso amor. Lá na cruz demonstrou perdão e graça. Lá na cruz derrotou o inimigo. És o meu Salvador, me resgatou das trevas para a luz. Lá na Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. tua cruz
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue, de Jesus. E eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos receber videira, cante, eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Boa noite, videira! Feliz Páscoa para todos vocês! Que alegria nós estarmos juntos nessa sexta-feira do Calvário, sexta-feira em que nós lembramos a morte, a paixão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje é dia de fato para nós refletirmos acerca do amor de Deus, e eu quero desde já parabenizar você que escolheu nessa sexta, que escolheu nessa Páscoa, em vez de fazer totalmente o contrário do que algumas pessoas deveriam fazer, que é celebrar Jesus. Algumas pessoas escolhem no feriado da Páscoa se prostituir, vir à noite, não come carne, mas se embriaga. Essa é o pensamento de muitas pessoas. Mas nós estamos aqui na videira para lembrar que a Páscoa e a cesta do Calvário não é sobre um coelhinho trazendo ovos de chocolate, mas é sobre um cordeiro trazendo perdão, salvação, vida eterna, recomeço,
misericórdia sobre as nossas vidas. E eu quero de fato louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que superlotam a nossa casa. Quero louvar a Deus pela vida de todos que nos assistem nas unidades prisionais, todos os agentes e os internos, e você também que está aí na CC Videira Online. Que Deus possa abençoar e alcançar a sua vida. E é claro, antes de começar a pregar, eu também não posso deixar de celebrar o primeiro culto com liberação do uso de máscara. Todo mundo aí louvando mais alto, o volume da voz de todo mundo. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, olha como ela é linda. Há quanto tempo? Olha para essa pessoa e fala assim: há quanto tempo que eu não te via? Que coisa boa te ver. Eu não sei vocês, mas eu estava com muita saudade de pregar para todo mundo, olhando no rosto de todos vocês. Porém, é claro que a gente também respeita todas as pessoas que por motivos pessoais escolhem permanecer de máscara. Você é livre e é só isso que nós consideramos certo: a liberdade para você de fato usar ou não. E graças a Deus, por parte do governo, a gente recebeu essa liberação e você faz de acordo com aquilo que realmente você se sente à vontade. Amém? Mas agora, feche os seus olhos e curva a sua cabeça comigo. E eu quero que você comece a orar aí no seu lugar. E comece a agradecer pela cruz. Comece a agradecer pelo que Jesus fez por você. Comece a agradecer pela oportunidade de estar nesse culto tão lindo hoje, simplesmente para lembrar o amor de Jesus pela sua vida. Que você nesse momento pare um pouco para agradecer e para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não tinha capacidade de ser salvo pelas minhas obras, mas há 2022 anos atrás, em uma sexta-feira como essa, próximo desse horário, o teu corpo era crucificado, e o Senhor deu a maior prova de amor à humanidade. Ele foi machucado, ele foi morto, ele derramou todo o seu sangue para perdoar as nossas vidas. Senhor, nós queremos te glorificar pela oportunidade de estarmos aqui hoje, celebrando o verdadeiro sentido da Páscoa, celebrando o verdadeiro motivo desse feriado, que é a tua cruz, o teu perdão e a tua graça. E eu te peço, Pai, que essa noite o teu Espírito Santo possa nos lembrar tudo o que Jesus fez por nós naquela sexta-feira, tudo o que Jesus fez por nós naquele Calvário, naquele monte, naquela caminhada, naquela crucificação, e que haja sobre nós perdão, graça, restauração e recomeço essa noite. É por isso que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê como eu creio e concorda com essa oração diz: amém, amém. Eu sei também que nós temos algumas pessoas em pé. Peço perdão aqueles que infelizmente ficaram de pé. Alguns nem conseguiram entrar. Tem muita gente do lado de fora que não conseguiu entrar nesse culto. A gente torce para que eles fiquem para o culto de 20 horas. Mas se te consola você que está em pé, eu vou pregar em pé com vocês, tá bom? Então a gente vai dar força um para o outro, para a gente ficar recebendo essa mensagem dessa forma. Eu tenho certeza que nós sairemos desse lugar encorajados. Como a Thaís já falou aqui hoje, nós estamos em uma série chamada No Caminho. Desde o domingo passado nós temos abordado histórias de pessoas que tiveram um encontro no caminho com Jesus, e a Bíblia fala que essas pessoas tiveram a sua vida transformada. No domingo passado a gente falou sobre a história da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus no poço e teve toda a sua vida transformada. No domingo nós continuaremos falando sobre outros personagens que tiveram encontros com Jesus na ressurreição, e é por isso que eu já peço que você não perca o domingo de jeito nenhum. Assim como você trouxe pessoas para o culto hoje, para evangelizar, para relembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, domingo nós temos 5 horários, às 9, 11, 16, 18 e 20 horas, e é missão sua trazer algum convidado para ser relembrado acerca do amor de Deus. E hoje, nessa sexta do Calvário, nós vamos falar
sobre alguns personagens que Cristo encontrou justamente no momento da sua crucificação. Eu sei que quase todas as Páscoas a gente fala sobre os objetos que mataram Jesus. A gente fala sobre a cruz, a gente fala sobre a coroa de espinhos, a gente fala sobre os pregos, mas hoje nós queremos focar nas pessoas que Jesus salvou, nas pessoas que Jesus transformou, justamente no momento da sua maior dor. Essa pregação ficou denominada como No Caminho da Cruz, e nós vamos abordar algumas pessoas que talvez, aqueles que se acham muito bons, que se acham muito santos, talvez se enxerguem de maneira superior a essas pessoas sobre quem eu vou falar, mas hoje você vai entender que você não é melhor do que ninguém, e que você também carece da mesma graça e da mesma misericórdia que Jesus estendeu sobre a vida desses homens. Hoje nós vamos falar sobre os malfeitores, sobre os ladrões e os criminosos que tiveram um encontro com Jesus justamente no dia da crucificação. E eu quero iniciar falando sobre um homem que ele é muito famoso, e eu confesso para vocês que eu, Samuel, que sou de uma raiz pentecostal, eu sou aquele tipo de crente do fogo. Tem algum crente do fogo aqui? Diga glória a Deus. E a gente que é do fogo e do Pentecoste, a gente ouve muito falar sobre as histórias da Bíblia específicas, e eu ouvia muito falar sobre a história desse homem, que é muito conhecido, mas pouco explorado, que era um criminoso chamado Barrabás. Eu não sei se alguém ouviu falar já sobre esse Barrabás, que era um homem que estava condenado a ser crucificado, mas a palavra de Deus diz que Jesus, de forma inesperada, acabou caindo na cruz que era para esse homem. E aquele homem que teve o seu dia de maior sorte, podemos dizer assim, quando Jesus assume o lugar dele na cruz. E só para te situar, eu faço questão de que você leia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 6 a 15. Eu peço que você que trouxe a Bíblia ou que a tem em seu celular, liga para a gente poder fazer essa leitura e a gente de fato entender o que é que eu vou estar falando aqui hoje nessa sexta-feira de Páscoa, que foi justamente o que aconteceu naquela semana em que Jesus foi condenado e crucificado. Olha o que diz a palavra em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 6, diz assim: e por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás, que estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão então, havia esse homem, que havia cometido esse assassinato. A multidão então chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Então Pilatos disse: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Jesus, que estava disputando aquela vaga de livramento, e que o próprio Pilatos, a gente vai entender que ele tentou livrar Jesus, ele ofereceu para as pessoas, quando ele perguntou: vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja dos chefes dos sacerdotes que haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes, os religiosos da época, diga misericórdia. Tem gente que pensa que quem matou Jesus foi o povo do mundo. Não, foram os religiosos da época. Olha o perigo que a religião é. Às vezes, os religiosos matam o próprio Jesus. E a Bíblia fala que os religiosos incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E eles gritaram: crucifica-o. E então perguntou mais uma vez: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. E desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Ou seja,
Como já foi dito aqui hoje, no próximo domingo, daqui a 2 dias, a gente vai celebrar a manhã mais gloriosa da história da humanidade, que foi a manhã em que as mulheres foram contemplar o corpo de Jesus morto, e quando elas chegaram lá, elas se depararam com a porta do sepulcro aberta, a pedra rolada, e um anjo assentado em cima da pedra dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? O domingo da ressurreição está chegando, mas antes de nós chegarmos lá, nós precisamos passar pela sexta. Nós precisamos lembrar o que aconteceu na sexta da crucificação. Eu sei que tem algumas pessoas que têm até preconceito com a cruz, têm até dificuldade de lidar com a cruz, mas entenda que a Bíblia de fato fala que a cruz era algo maldito, era a forma mais severa de morte do governo romano. Só ia para a cruz as piores pessoas da sociedade, pessoas que haviam cometido crimes sucessivos. Não era qualquer pessoa que ia para a cruz. O normal era a pessoa ser presa, o normal era a pessoa tentar ser recuperada, mas aqueles que a sociedade olhava e dizia: não tem jeito, eles eram condenados à crucificação. E observe que naquela época da Páscoa haviam 3 malfeitores que não estavam sendo julgados. A Bíblia fala que eles já estavam condenados. Eles não estavam disputando algo, eles estavam certos que iam morrer. O nome dos 3 já estava definido para a morte. Só que o que acontece, que ninguém esperava, é que haveria uma organização e uma manipulação religiosa para se livrar de Jesus, que era visto por alguns como profeta, era visto por alguns como Messias, e era visto pelos sacerdotes como inimigo da religião. E a Bíblia fala que então eles prendem Jesus, e quando eles prendem Jesus, os próprios sacerdotes incitam a multidão e oprimem o governador da Judeia, que na época era Pôncio Pilatos, a condenar Jesus. Agora imagine comigo, do outro lado da história, um criminoso chamado Barrabás. Um cara que a Bíblia diz muito pouco sobre ele, mas que a própria história confirma que ele havia sido preso porque ele havia cometido assassinato. Ou seja, ele era um homem visto como inimigo da sociedade. As pessoas tinham medo de Barrabás. E a Bíblia fala que aquele homem que tinha todo o direito de ser morto por conta das suas próprias escolhas, está lá na cela, vivendo os seus últimos momentos de vida. E eu imagino que ele estava lá pensando: o que é que eu fiz na minha vida? Olha a forma que eu vou morrer crucificado. Não tem jeito para mim. Por que eu fiz isso com a minha vida? Ah, se eu tivesse outra chance. Ah, se eu tivesse outra oportunidade. E está lá ele. É claro que isso é uma conjectura minha, porque de fato a Bíblia não é tão clara quanto o posicionamento de Barrabás. Mas o fato é que a palavra de Deus nos diz que quando Pôncio Pilatos coloca Jesus e Barrabás para serem escolhidos pela multidão, a multidão que havia sido beneficiada pelos milagres de Jesus, a multidão que havia sido abençoada pelas pregações de Jesus, foi a mesma multidão que, comprada pelos sacerdotes, grita: crucifica, para que Jesus fosse morto. Jesus então, como Deus, eu imagino, ele via todo aquele julgamento de forma calma e serena, porque ele sabia que a palavra tinha que se cumprir, e que ele teria que ser morto, não porque ele estava sendo preso pelos homens, porque uma das coisas que eu amo em Jesus desde a ceia, é que quando ele ceou com os seus discípulos, antes de tudo acontecer, ele já disse: eu desejei estar com vocês nessa última refeição, eu desejei ter esse momento de Páscoa com vocês, porque chegou a hora que eu vou cumprir o meu destino, chegou a hora que eu serei entregue na mão dos homens, não são eles que vão me prender, eu vou me entregar para que vocês sejam salvos.
Eu amo que Jesus em momento nenhum, ele foi obrigado pelos homens a morrer, mas ele foi quem se colocou nesse papel para substituir o lugar de pessoas condenadas. Eu quero que você entenda que quando eu falo sobre Barrabás, eu não falo sobre uma pessoa inocente, sobre uma pessoa que não merecia. A Bíblia fala que ele merecia morrer. E aquele homem ruim, mau, terrível, perverso, está lá no fundo da cela, e depois da gritaria da multidão, que pede que Barrabás seja solto e Cristo crucificado, Jesus na mesma hora é levado para ser açoitado mais uma vez e ser encaminhado para o Monte Calvário, aonde ele iria morrer no Monte Gólgota. E a Bíblia fala que Barrabás foi livre e foi justificado porque alguém assumiu o seu lugar. Agora imagina comigo a cena de Barrabás no fundo da cela, aguardando o momento do soldado buscá-lo para matá-lo. Quando de repente um soldado chega na cela e fala Barrabás, e eu imagino que Barrabás talvez, imaginando o horário que isso aconteceria, talvez olhou para o soldado e falou: não está muito cedo para a crucificação? Já é agora que eu serei morto? E eu imagino no meu pequeno mundo de Bob, perdoe-me a minha criatividade, mas eu me imagino o soldado olhando para aquele homem falando assim: não, você não vai ser mais crucificado, é seu dia de sorte, cara. Um inocente, que não tinha nada a ver, que não fez mal nenhum, ele vai morrer no seu lugar. Levanta, você está livre. E a gente olha para uma situação como essa, e talvez no seu senso de justiça, você fale: maldito Barrabás, ele não merecia ser livre. Coitado de Jesus, que pagou o preço de um criminoso. Quantas vezes nós achamos que os outros não merecem perdão e salvação porque eles são ruins, mas nós merecemos porque nós temos um coração bom. Eu não sei se você concorda comigo, mas o pecado do outro sempre te incomoda, né? O teu você já se acostumou com ele. O teu pecado, muitas vezes, você justifica. Pode perceber que é muito comum, quando alguém é confrontado por um determinado comportamento, a pessoa nunca assumir. Ela sempre diz: mas o fulano faz pior, mas a cicrana faz pior. Pelo menos eu estou na igreja. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje. Não é porque o pecado do outro é diferente que ele é maior do que o seu. Você é tão pecador quanto o outro que você aponta. Você é tão errado como Barrabás. E Deus nos trouxe aqui hoje para meditar na cena da crucificação e parar de olhar Barrabás com um olhar superior, mas olhar para Barrabás com um olhar honesto e sincero de dizer: eu também sou Barrabás. Quando eu minto, quando eu me prostituo, quando eu nego o nome de Jesus, eu também sou Barrabás. Quando eu julgo meu irmão, quando eu me acho melhor do que o outro, porque a Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão comete homicídio. Tem gente que acha que matar alguém é só pegar uma arma e atirar. Muitas vezes você mata alguém numa roda de conversa. Muitas vezes você assassina a reputação de uma pessoa. Muitas vezes você destrói alguém com essa arma sua chamada língua. Diga misericórdia. Fala assim: Jesus, me converte. Talvez tem muitas pessoas que estão aqui hoje e falam: eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei, eu nunca fiz nada de muito errado. Ei, pois vamos logo chegar no lugar mais importante, para poder nivelar todo mundo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 3. Romanos 3, 23 a 25. Isso é para você que depois de ouvir a biografia suja de Barrabás, está achando que você é maravilhoso e que Barrabás era uma derrota. E Barrabás era alguém que era para estar queimando no inferno até hoje. Mas olha o que é que a Bíblia fala
em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Isso é para você que está aqui. Essa pregação que você está ouvindo não é para quem faltou não, é para você que Deus trouxe e sentou nessa cadeira. Essa pregação não é para o fulano não, é para você que está assistindo. Até você que está numa unidade prisional, que muitas vezes as pessoas olham para você nessa unidade como Barrabás, como alguém sem jeito. Mas Deus te diz para você hoje, que se você receber o sacrifício de Jesus, não vai sobrar mais nada, além do sangue do Cordeiro sobre o seu passado, para te dar misericórdia, graça e livramento. Do mesmo jeito que houve misericórdia para Barrabás, há misericórdia para você. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eita, agora eu acelerei, não foi? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não é melhor do que ninguém. Fala para essa pessoa assim, ó: você também precisa de Jesus, viu? Faz assim com a mãozinha, ó, faz assim com a mãozinha para ela, ó. Desça, viu? Desça desse pedestal de pseudo-santidade que você acha que pode chegar no céu pela sua força. Você só chega no céu por causa da cruz e do sangue de Jesus Cristo. Todos nós somos Barrabás. No culto passado a Thaís falou do meu lado enquanto o Natan pregava. Hashtag somos todos Barrabás. Guarde essa hashtag aí para você postar. Viu? Para quando você pecar, você lembrar que quem foi o culpado pela crucificação de Jesus não foi só Barrabás, que foi aquele que teve o livramento direto naquele dia. O culpado da cruz de Jesus somos eu e você por causa do nosso pecado. Jesus não merecia passar pelo que ele passou. Sabe por que a Páscoa faz sentido para nós? Sabe por que toda sexta de todos os anos, ainda que mudem leis, ainda que mudem a cultura, a igreja nunca vai parar de comemorar a Páscoa? Porque para nós Páscoa é cruz, para nós Páscoa é ressurreição de Jesus. Nós celebramos a Páscoa porque Páscoa é graça de Deus e livramento. Olha o que é que fala Romanos 3, 23 a 25, diz assim: todos pecaram. Fale comigo, todos. Quando fala todos, está falando sobre quem? Sobre todos. Quando fala todos, meu amigo, é todos. Todos pecaram e destituídos estavam. Eu amo essa palavra. Eu amo quando Paulo escreve Romanos e ele usa o verbo estar no passado. Ele fala: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, porém foram justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês sentiram, mas desde o culto passado, o momento em que a atmosfera mais subiu, na minha opinião, foi quando a igreja cantou e gritou: eu sou livre. Quando de todas as canções que a gente cantou, cada uma mais linda que a outra, mas como é forte quando a gente começa a cantar sobre o sangue. No culto passado, que eu estava aí embaixo o culto inteiro, quando a igreja começou a gritar e a cantar: eu sou livre, eu consegui ter uma visão de vários escravos com cadeias sendo arrebentadas dos braços. E o Senhor me falava que aqueles escravos éramos nós, que éramos escravos do pecado, éramos escravos dos vícios, éramos escravos dos maus desejos, éramos escravos do mundo. Mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite: por causa da cruz de Jesus, você é livre. Você não é mais escravo, você não é mais um prisioneiro, se você assim decidir caminhar com Jesus. Ou seja, Barrabás é o primeiro condenado que foi justificado. Mas a Bíblia fala que não terminou assim a história da crucificação. A Bíblia também fala ainda sobre outros dois, que também tiveram seu caminho cruzado por Jesus no dia da crucificação. Jesus não foi crucificado sozinho. Quem conhece a história sabe que ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, igualmente pecadores, igualmente condenados.
mas que tiveram um comportamento diferente. Eu já falei sobre o condenado Barrabás, que foi justificado por Jesus. E eu quero que você entenda que você também foi justificado. Não deixa ninguém ficar passando no teu rosto o teu passado. Sempre que alguém quiser lembrar o teu passado, lembre para ele a cruz de Jesus. E fale: Satanás, para de me lembrar do meu passado, porque senão eu vou te lembrar do teu futuro, que é no fogo do inferno, enquanto o meu é no céu, com Jesus e com a minha salvação. Sempre que você pensar no seu passado, para de ficar pensando com aquela vergonha. Eu respeito algumas pessoas que se sentem tímidas para contar o seu testemunho, porque eu não sei se você concorda comigo, mas tem pessoas que têm um testemunho forte, é ou não é? Um testemunho não é que seja pesado, mas é um testemunho forte, que a gente olha e fala: meu Deus. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: não se envergonhe de quem você foi. Se hoje você pode dizer que você foi, que você não é mais aquela pessoa. Quando a gente conta o nosso testemunho, a gente lembra as pessoas que há jeito para a vida delas também, que Jesus pode transformar a vida delas. Mas para isso nós precisamos ser sábios, porque como condenados, justificados, que nós fomos em Cristo Jesus, assim como Barrabás foi, o que nós não podemos é ser condenados tolos, pessoas que muitas vezes têm a oportunidade de salvação. Observe o que acontece no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Na verdade eu vou ler só o versículo 39, que fala sobre o primeiro ladrão que estava sendo morto ao lado de Jesus. E olha o que a Bíblia fala: que aquele ladrão, aquele condenado, que estava lá, não por coincidência, mas porque de fato ele merecia, ele simplesmente, olha o que ele fez. Então um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Gente, sinceramente, eu não sei se você concorda comigo, se você também é assim, mas eu sou. Quando a gente está doente, a gente não fica mais humilde? Quando a gente está doente, a gente fica mais humilde. Às vezes a gente está no hospital, né? Teve uma época que eu passei muitos dias doente, eu não sei o que era virose, era crise de ansiedade. Eu sei que a minha vida era no São Mateus, eu encontrei muita gente da videira no São Mateus. Toda semana eu ia lá, ficava lá só tomando um sossega-leão para me aquietar e ir para casa. E aí às vezes a gente estava lá e eu ficava altamente carente da misericórdia. A pessoa chegava, olhava para mim e falava: pastor. Aí eu falava assim: ô irmã, o que é que você tem? Eu nem sei, irmã. E ela falou assim: ore por mim. Eu falei: ore por mim também. A gente fica mais humilde, porque a gente está quebrado. Você pode perceber que às vezes Deus precisa levar pessoas para situações difíceis, para que enfim o coração dela seja quebrantado. Eu oro para que você não precise passar por um momento de dor, para você reconhecer o quanto você precisa de Jesus. Eu oro para que você não precise passar pela falência de uma empresa, para entender que não é o teu dinheiro que te salva, é Jesus. Eu oro para que você não precise ficar sozinho no mundo, para reconhecer que nenhuma amizade do mundo se compara à amizade verdadeira que você tem em Jesus. Eu oro para que você não precise de uma doença e de ser colocado diante da morte, para poder você fazer uma decisão de mudar a sua vida. Tem uma frase muito forte que diz que os corredores dos hospitais ouviram orações mais sinceras do que as próprias igrejas. Às vezes na igreja a pessoa está aqui e ela nem aproveita a oportunidade que tem. Mas quantas vezes eu, Samuel, já orei por pessoas desenganadas pela medicina, em estado terminal, e todas falam a mesma coisa. As que já são salvas falam: meu filho, eu estou em paz. Se o Senhor quiser me guardar, eu estou pronto. Mas aqueles que não têm convicção da salvação, todas falam: Samuel, pastor, ora por mim, porque se Deus me der uma nova chance, eu vou fazer tudo diferente. Se Deus me tirar desse hospital. Então eu oro para que você seja alguém consciente dos seus pecados, consciente da sua necessidade de Jesus. Porque esse condenado aqui não, ele era tolo. A Bíblia fala que ele estava morrendo, e ele estava morrendo porque ele merecia. Sabe aquela pessoa que até calada está errada? Quem conhece gente assim? Quem já foi assim também? Eu sou assim também. Esses dias mesmo eu estou meio estressado, eu estou fazendo dieta, e a pessoa de dieta ela fica estressada. E aí a minha esposinha linda, maravilhosa e paciente falou assim: meu amor, você está insuportável.
Aí eu olhei para ele e falei assim: meu amor, é a dieta, você decide. Ou você vai ter um homem sarado e atribulado, ou você vai ter um gordinho calmo, feliz e realizado. Brincadeira, brincadeira, vai dar certo. Deus vai me dar equilíbrio e eu vou conseguir, enfim. Mas quem faz dieta aqui sabe o que é. Você ficar um mês sem açúcar, é difícil. E aí, tem dia que eu estou tão chato mesmo, estressado. Hoje foi mas cala a boca. Que eu olho e falo assim: rapaz, hoje até calado eu estou errado. Sabe, assim estava aquele condenado. Ele crucificado, morrendo na cruz, uma morte terrível. E o cara ainda era ruim ao nível de ficar zombando de Jesus. Ele olha para Jesus e perde a oportunidade que ele tinha. E fala: tu não diz que tu é o Cristo? Salva a ti e a nós também. Cristo, tá certo que tu é Cristo. Ou seja, um condenado tolo, que ouve a palavra de Deus e escarnece, que se vê diante de uma oportunidade e desperdiça. Ei, essa não é a sua primeira Páscoa. Essa não é a primeira Páscoa da sua vida. Eu não estou vendo nenhum bebê de colo aqui. A maioria dos que estão aqui são adultos ou jovens que já tiveram muitas Páscoas. E que essa história entra por um ouvido e sai pelo outro. Que você escuta falar tudo que Jesus fez na cruz, acha bonito, às vezes até se emociona, mas não muda nada. Não faz nenhuma decisão diferente. Só em você estar aqui na igreja, glória a Deus por isso. Eu queria que você desse um glória a Deus por você ter vindo para o culto hoje. Diga glória a Deus. Vocês que estão nos assistindo e sendo alcançados também, glória a Deus por isso. Mas eu oro para que você não seja aquele tolo que tem 1000 oportunidades e não aproveita a oportunidade de ser salvo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje tem motivos para agradecer a Deus, para lembrar onde você estaria sem Jesus, se você não tivesse fé em Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por 1 minuto. Sentindo meu coração de fazer isso, eu queria que você fechasse os seus olhos por 1 minuto. E eu queria que você, por mais difícil que seja, imaginasse onde você poderia estar hoje se não fosse por Jesus. Lembra. Eu não quero que você lembre dos seus erros do passado para você ter saudade do pecado, ou para você se sentir mal. Mas eu quero que você lembre onde você estava sem Jesus, para você valorizar a Páscoa desse ano, para você valorizar a oportunidade de estar aqui, para você valorizar a oportunidade de ter salvação. Quantas vezes eu choro, às vezes na minha casa, orando em algum culto, quando eu penso: Jesus, onde eu estaria se não fosse a tua graça? Se a tua misericórdia não tivesse entrado na minha vida, eu tenho certeza que eu não teria equilíbrio. Eu tenho certeza que eu não estaria casado, servindo a Deus na presença dEle. Então eu sou grato, porque um dia a oportunidade da salvação bateu na minha porta. Um dia Jesus me chamou, um dia Jesus bateu na porta do meu coração e eu abri. Aos 15 anos de idade, eu tive uma experiência com Jesus. Jesus me chamou para pregar a sua palavra. Eu achei que era loucura, mas eu resolvi aceitar aquele chamado. 20 anos se passaram e hoje eu olho para trás e vejo que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Pode abrir os seus olhos. Samuel, eu não quero ser tolo. O que é que eu devo fazer? Você deve então ser como o outro ladrão, que em vez de zombar e de escarnecer, ele foi humilde para reconhecer. E eu amo essa história. Com certeza alguém já me ouviu, quem é da videira já me ouviu pregar sobre isso aqui nos domingos. Quando a Bíblia fala, a partir do versículo 40, do capítulo 23 de Lucas, quando o ladrão zombou de Jesus, o outro quebrantado, diante da maior oportunidade da vida dele, ele respondeu para o ladrão, o outro ladrão, e respondendo disse: nem ao menos tu temes a Deus, estando sob igual sentença. E ele mesmo, Jesus, está lá, calado como cordeiro mudo, e eles dois estão discutindo, e Jesus no meio. Quando o outro diz e começa a confrontar, era um ladrão missionário, que começa a pregar para o outro na hora da morte, e fala: rapaz, nós com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Olha que incrível a revelação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo.
Meu amigo, aquele homem teve uma vida desgraçada, mas o que o mundo chama de sortudo serviu para ele. Ele teve a sorte de ser crucificado do lado do Salvador do mundo. E a Bíblia fala que ele então repreendeu o outro, reconheceu a inocência de Jesus. E eu amo que o versículo não termina assim, ele só discutindo com o outro. Eu amo que ainda diz assim: e acrescentou. Diga comigo: e acrescentou. Quando ele corrigiu e confrontou o amigo, ele estava olhando para o amigo, conversando com o amigo, Jesus no meio. E ele falou assim: rapaz, vai te converter, rapaz. Tu é muito sem vergonha, endemoniado. Como é que pode? Tu fez miséria, tu está aqui é porque tu merece, eu também. Nós dois merecemos. E ali ele começa a confrontar o amigo. E aí eu amo quando o versículo completa dizendo: e acrescentou. E acrescentou. As últimas palavras daquele ladrão, as últimas palavras da vida dele foi... Coloca no telão para mim, por favor, que eu quero ler as palavras certas. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Uau! Na hora da morte, um ladrão condenado, lembrando, não estou falando aqui de pessoas inocentes e boas, porque todos pecaram, também não esqueça desse detalhe. Ele simplesmente disse: Jesus, lembra-te de mim. Agora, tão surpreendente quanto a fala do ladrão, e aqui eu encerro essa mensagem com a fala de Jesus, que talvez muitos esperariam que ele falasse: eu lembrar de ti? Não, um ladrão desse, não, tu também não presta não, tu está falando do outro, mas tu é igual. Mas não, Jesus mostra para que veio, Jesus mostra para que estava na cruz, Jesus mostra para que ele estava morrendo. Quando ele olha para o ladrão, ele não olhou para um pastor, ele não olhou para um padre, ele não olhou por um ser de extrema moral, ele olhou para um ladrão arrependido, e surpreendeu a todos, quando ele disse: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Jesus. A Páscoa é sobre isso. O céu não foi inaugurado com um católico, nem com um evangélico, nem com um espírita. O céu foi inaugurado com um ladrão arrependido, que reconhecendo os seus pecados, reconheceu a realeza de Cristo e disse: eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és rei, eu creio que tu tens um reino, e se possível, lembra-te de mim quando tu entrares nesse reino. E a Bíblia fala que naquele momento exato, ele foi perdoado e salvo.